Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder Diego e nós falaremos a respeito de geologia, tentando focar um pouco em conceitos gerais e enquadrando o Brasil, tudo bem? Antes de tudo, dê um like, não é isso? Aperta o sininho aí, conforme dizem, e vamos aqui ao que importa. Antes de tudo, ainda estamos aqui por conta do coronavírus, que nos impede de sair às ruas, nos impede de ir à aula, à escola, à biblioteca, ao cursinho, enfim. Então nós temos que estudar desde casa e a dica que eu sempre dou aos meus alunos é estude todos os dias, não deixe com que nada impeça que nós consigamos chegar onde queiramos. Não é isso? Passar nas provas, ter uma boa posição e assim por diante, ok? É só mais um obstáculo, ok? Seguinte, os conteúdos de geografia são abordados de maneira muito ampla, não é? Conforme nós sabemos, de maneira que a matéria de geografia é a mais ampla de todas e, portanto, né, em contrapartida, os conteúdos que são muito abordados nas provas são demografia, né? Nós gravamos uma aula de demografia, focando no Brasil especialmente, algumas características gerais ali. E vamos pensar agora a geologia, vou comentar alguma coisa sobre o Brasil, mas a princípio temos que ter um conteúdo mais genérico sobre geologia para depois começarmos a entender sobre o Brasil, né? Por exemplo, se nós dissermos que no Brasil existe 36% da superfície do planeta sendo do Brasil, 36% do Brasil, 36% da superfície do Brasil, das rochas que existem no Brasil, são do Arqueozoico e Proterozoico, o que é isso? Por isso, a importância da maneira mais ampla da geologia para entender os conceitos e o que significaria o Brasil ter 36% da superfície do planeta formadas em rochas do Arqueozoico e do Proterozoico, tudo bem? Ou seja, Brasil natural, demografia, urbanização, indústria e migrações são assuntos sempre presentes na nossa prova, sempre, seja a prova do Exército, da SpaceX, né, no caso do Barro Branco, o Enem, a FUVEST, então os assuntos estão sempre presentes na nossa prova. Agora, geopolítica é um assunto importante também. Agora, dê uma olhada aí nas nossas aulas, tem uma playlist com 3 aulas já sobre Guerra Fria aqui, tudo bem? Agora, vamos aqui ao que importa mesmo, né, que é geologia. Geo é terra, logos, estudo, logia, sim, então estudo da terra. A terra onde a maioria dos alunos vivem, não é? Tem aí meia dúzia de narguileiros, não é? Eu brinco bem com isso com os alunos, vivo no mundo da lua, mas a maioria vive aqui na Terra mesma e é esse planeta que nós estudamos aqui em geologia. O que a geologia procura compreender? É a origem da Terra. Então, qual que é a origem do nosso planeta? Qual que é a origem? A estimativa é que o nosso planeta tenha 4,5 bilhões de anos. Então o planeta tem uma história de 4,5 bilhões de anos e é essa origem que é compreendida a partir do estudo da geologia, ok? Outra coisa, do que se constitui o nosso planeta? Qual que é a sua estrutura? Então, em boa parte, aqui nós temos os dois fundamentos importantes da geologia, que é a estrutura do planeta, do que ele se constitui, e também qual que é a sua origem, qual que é a sua idade. Então, por isso, nós estimamos 4,6 bilhões, 4,5, né? Quase 4,6 bilhões de anos, ok? 4 bilhões são muitos anos. Nós estudamos, então, aqui a história do planeta a partir do que se chama de eras geológicas, ok? Então, nós estudamos a história do planeta através do que se compreende como eras geológicas. A primeira era geológica importante é chamada de Arqueozoico. A segunda era geológica importante é chamada de Proterozoico, ok? Proterozoico. Estas são eras geológicas bastante, né, importantes, aliás, são as duas maiores eras geológicas. No caso, o estudo das eras geológicas é um pouco assim. Nós temos que na história do Brasil, de 1930 a 1945, a ascensão do governo Vargas. Então é um momento importante da história do Brasil. Não é importante pela figura do Vargas, que em alguns momentos foi até ditador, não é? Perseguiu pessoas, prendeu, etc. Não é isso? No caso, é importante em virtude de todas as consequências no universo da cultura, da política
e do que é o Brasil como um todo a partir do governo Vargas. Então, há uma divisão da nossa história neste contexto do século XX, antes e depois do governo Vargas. Aqui, em alguma parte, a gente tem que ir na história do planeta, quando surgiu a água, quando surgiu o oxigênio em grandes quantidades, possibilitando a vida e assim por diante, ok? Num primeiro momento, no Arqueozoico, e eu sempre comento com os alunos, zoico diz respeito à vida. Então, no contexto do Arqueozoico, nós tínhamos uma vida, né, arcaica, pouco desenvolvida e assim por diante, ok? A vida primitiva surge nesse contexto aqui do Arqueozoico. Do Proterozoico, a vida já é mais elaborada, já é mais desenvolvida, enfim, ok? Gosto de detalhar os tipos de células que surgiram no Arqueozoico e no Proterozoico. No caso, no Arqueozoico, nós temos uma célula procarionte, sem núcleo definido, com poucas organelas, diferentemente daquela célula muito mais desenvolvida, com uma carioteca protegendo o núcleo e material do hialoplasma. Nós temos então o surgimento de novas e importantes estruturas na célula que vão possibilitar com que a vida fique mais complexa, que a vida fique mais elaborada, digamos assim, pensando numa espécie de processo evolutivo até, ok? Então é a partir do desenvolvimento da vida, é a partir da complexidade da vida que se estuda, portanto, aqui as diferentes eras geológicas e tal, ok? Estou só conferindo aqui. Da outra vez eu gravei, falei 25 minutos e não estava gravando. Então, agora confirmei, está assim, voltemos. Muito bom. Nós temos aqui a outra era geológica, o Paleozoico. O zoico é vida, paleo é antigo. Depois nós entramos numa nova era geológica, o Mesozoico, o meso é mediano. No caso aí, a vida mediana. Aqui no Mesozoico é quando fragmenta a tal da Pangeia, por exemplo, dando origem aos continentes que nós temos hoje. Essa perspectiva de que a Pangeia foi fragmentada, foi separada, é compreendida a partir do que? Da separação da América e da África. Se nós encontrarmos, melhor dizendo, se nós encostarmos, digamos assim, a costa do Brasil na costa africana, existiria ali um encaixe bastante interessante, quase que perfeito. Um encaixe geométrico bastante sugestivo de que possivelmente, vejam só, de que possivelmente um dia ambos os continentes estiveram juntos. E essa teoria vai se basear nas rochas que existem na costa do Brasil, nas rochas que existem na costa da África, nos fósseis em ambos os continentes, aí da América e da África, bem como o paleoclima, dentre outros fatores de ordem física, biológica, para compreender que possivelmente ambos estiveram juntos há alguns milhões de anos e se separaram por conta das placas tectônicas, a teoria da deriva continental e assim, etc. Ok? Muito bom. Então é isso. A gente tem as eras geológicas e em cada uma dessas eras geológicas vão surgindo, conforme estamos aqui observando, diversos tipos de estruturas biológicas, estruturas rochosas na superfície e etc. Ok? Muito bom. Além também do Arqueozoico, Proterozoico, etc., nós temos aqui uma última era geológica chamada de Cenozoico. Cenozoico. Ceno é moderno, a vida moderna, a vida nova teria surgido aqui, no contexto do que se chama Cenozoico, enfim, certo? Agora, em termos biológicos, nós mencionamos alguma coisa. Importa-nos bastante em termos de estruturas de relevo e rocha. Primeiramente que no Arqueozoico e no Proterozoico, a estrutura do terreno que nós temos são chamados de escudos cristalinos. Os escudos cristalinos são compostos especialmente de rochas magmáticas, que são rochas que se formam a partir do esfriamento do material magmático, da lava vulcânica, e também de rochas metamórficas, enquanto que aqui, no contexto do Paleozoico e Mesozoico, nós temos a formação das rochas sedimentares, constituindo terrenos que nós vamos chamar de bacias sedimentares, por exemplo. Ok? Agora, se nós observarmos bem, no contexto do Cenozoico, nós temos a formação do que se chama lá de dobramentos modernos. Notem o seguinte: se nós estivermos no quadrilátero ferrífero, falamos sobre este assunto em aula passada nossa,
Se eu não me engano, na última aula nossa, o início de uma série de conteúdo ali falando sobre mineração, a gente menciona um pouco isso, falando o seguinte, o escudo cristalino em boa parte entre as cidades de Congonhas, Mariana, Sabará, Santa Bárbara, Belo Horizonte, enfim, nesta região mineira, nós temos rochas que são do Proterozoico, onde há uma exploração de minério, notadamente o ferro, além do alumínio, manganês e assim por diante, não é? Notadamente ferro, enfim. Então nós temos, portanto, que a estrutura rochosa na superfície é importante que nós conheçamos para a exploração econômica, não é? Se você não assistiu a essa aula sobre mineração, dê uma olhada lá, ok? Está no nosso canal Mineração, enfim. Voltando aqui, quando pensamos em escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, estamos pensando em diferentes, na superfície do planeta, diferentes, e também no Brasil, lógico, tipos de terreno, ou tipos de terrenos na superfície do Brasil, escudos, bacias, não há dobramentos modernos, mas existem no Chile, existem dobramentos modernos nos Estados Unidos, no Canadá, parte do Canadá, e também na Ásia, e assim por diante, ok? Notem vocês, quando estamos aqui, então, nas rochas cristalinas do Minas Gerais, estamos em rochas que são do Proterozoico, que tem 2 bilhões e 500 milhões de anos passados, são rochas antigas e tal, não é? Ou quando estamos numa região do Kuwait, produzindo petróleo em bacias sedimentares, estamos em um tipo de estrutura de rocha, um tipo de estrutura de terreno, que data aqui, ó, do Mesozoico, de 200 milhões de anos atrás, petróleo de alta qualidade, inclusive, no Oriente Médio. Ou seja, se você estiver escalando o Himalaia, um dobramento moderno, você está em rochas que estão na superfície, na paisagem, há 60 milhões de anos, que é a era geológica do Mesozoico, por exemplo. Ou seja, na superfície do planeta tem diferentes estruturas, sejam os escudos cristalinos, as bacias sedimentares ou os dobramentos modernos. Eu presumo que nós temos compreendido aqui essa parte introdutória em relação aos termos aqui. Curiosamente ainda, vejamos os termos na cor azul, arqueozoico e proterozoico, são chamados de pré-cambriano. Enquanto que os termos aqui na cor vermelha, paleozoico, mesozoico, cenozoico, esses termos aparecem como sendo cambriano, eras geológicas cambriano, enfim. Notem vocês, na cor amarela e vermelha, estamos tratando aí paleozoico, mesozoico, cenozoico, estamos diante do que se compreende como eras do cambriano ou do pré-cambriano na cor azul, ok? E o Brasil? Qual que é a realidade do Brasil em relação à nossa geologia, ok? Vou pegar o giz aqui. No que se refere ao Brasil, em termos percentuais, nós temos que 36% da superfície do Brasil é formado por escudos cristalinos. Aliás, existem 3 estruturas cristalinas no Brasil, que é o escudo das Guianas, o escudo do Planalto Central, do Brasil Central, e o escudo Atlântico. As bacias sedimentares no Brasil vão corresponder a estimados 64%. No caso, as bacias sedimentares brasileiras seriam a bacia sedimentar amazônica, do Paraná e também do Parnaíba, além da bacia sedimentar costeira. No caso brasileiro, uma coisa importante é esta daqui, ó. Não há dobramento moderno, porque o Brasil está no meio da placa tectônica, então o Brasil está longe das regiões onde há choque tectônico e por esse motivo não há dobramentos modernos no Brasil. Então vou até escrever aqui, ó, no Brasil não há dobramentos modernos. Então isso é importante em relação à nossa geologia nacional, ok? No Brasil nós temos sim escudos cristalinos, inclusive onde se produz mármore, se produz alumínio, e temos também bacias sedimentares, onde existe a produção de carvão, por exemplo, ou de petróleo, enfim, ok? Então um pouco isso, uma introdução ao conteúdo aqui, ó, da nossa era geológica, e agora esse comentário sobre o Brasil e a nossa realidade brasileira, ok? Caso queira tirar print, fique à vontade. Pensemos agora de maneira bastante sucinta sobre a nossa estrutura. E numa segunda aula deste nosso conteúdo de geologia, nós falaremos de maneira mais detalhada sobre
a nossa estrutura planetária. A pergunta que faço é, se nós fôssemos para o interior da Terra, o que encontraríamos ali? Né? Às vezes o aluno fala, o diabo, só que não. Você já está aqui na superfície, né, ô moço? Apesar da brincadeira, é o que nós encontraremos no interior do planeta, não quem, ok? Veja só, a estrutura do planeta, né, vejamos, nós podemos ter que no interior do planeta nós temos o que se chama de camadas. Então seriam as tais camadas internas da Terra. Se nós descêssemos para o interior do planeta, nós encontraríamos diferentes temperaturas. Então há uma diferente temperatura. Essa diferente temperatura no interior do planeta é importante. E graças à diferença de temperatura, nós teremos, portanto, uma diferença de densidade. Naturalmente, bem como há uma diferença de pressão no interior do planeta. Há uma diferença de temperatura, há uma diferença de pressão e há uma diferença também de densidade no interior do nosso planeta, não é? Se nós descêssemos para o interior da Terra, nós teríamos uma profundidade aqui, essa profundidade de 6.371 quilômetros. É uma profundidade bastante considerável até, 6.371 quilômetros. E nós pensamos, portanto, como se o planeta fosse uma espécie de ovo. Nós pensamos aqui como se o nosso planeta fosse uma espécie de ovo, ok? Vejam só. Então nós temos aqui uma camada superficial, que é sólida, ok? E nós temos, além dessa camada superficial sólida, nós temos outras camadas, certo? A camada mais inferior do planeta é de, basicamente, ferro derretido na parte superior, que é o que nós chamamos de núcleo, não é? Nós temos uma outra parte do interior do planeta, que é a nossa camada chamada manto. E por fim, existe esta camada superficial chamada de litosfera. Então estas são as camadas que existem para o interior do planeta: núcleo, manto e litosfera. E à medida que nós entramos no interior do planeta, nós temos uma diferença de temperatura e densidade, além de uma diferença de pressão. Aí alguém perguntaria, ué, se nós mal conhecemos o interior do planeta, isso é verdade, o homem só penetrou 12 quilômetros para o interior do planeta, 12 km. Se nós só tivemos condições de entrar para o interior do planeta 12 quilômetros, como é que nós sabemos dessas camadas e da sua espessura e da sua temperatura e assim por diante, ok? Uma vez que as temperaturas no núcleo da Terra, uma vez que as temperaturas chegam a ter 6.000 graus Celsius em algumas regiões, não é? Então, como é que nós sabemos? A partir da propagação de onda. Nós sabemos que se a onda se propaga no líquido, no sólido, no material viscoso, ela tem tamanhos diferentes e frequências diferentes. E aí, a partir daí, nós podemos dizer que existe uma espécie de ultrassonografia no interior do planeta, onde essa ultrassonografia nos ajuda a compreender como é que funciona o interior do planeta e o que há ali no interior do nosso planeta, enfim. Acho que deu para entender, no mais, ok? Pessoal, então aqui uma parte introdutória da geologia. Numa próxima aula a gente continua este conteúdo falando sobre placas tectônicas e melhor compreendendo a estrutura interna do planeta com subcamadas como descontinuidades e placas tectônicas e mesosfera e assim por diante, ok? No mais é isso. Respeitem a geografia, acompanhem o canal se inscrevendo e tal, dando like, não é assim que dizem? E é isso. Numa próxima aula a gente continua aqui geologia, falando de outros conteúdos importantes. Tudo bem? No mais, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.